testemunha, Reina Coruna, Reina Coruna, Reina Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu amigo, minha amiga, queridos irmãos e irmãs da aldeia, ou aqueles que não são da aldeia ainda, mas poderão ser a hora que quiserem. Boa noite, meu querido irmão Akai. Sejam todos bem-vindos em mais um programa da aldeia. E hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira, já estamos entrando já na segunda quinzena, né? Do mês de abril. Olha, abril já quase, daqui a pouco termina o quarto mês, né? Eita, a gente vai para o mês das noivas, o mês da Mãe Maria, né? Da Maio e tal, né? Feche os olhos um pouquinho e inspire devagar e profundamente. Bem devagar e profundamente. Vá buscando ficar rapidamente e calmamente no seu coração. Um pouquinho só, fica no coração. E através do coração vamos nos contatar com as energias sagradas do raio dourado, amor e sabedoria, o segundo raio divino dos 7 raios sagrados que comandam a existência aqui na Terra, que é a proteção do Pai e Mãe Criador. Pedindo aos queridos mestres Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância que possam derramar o pilar da chama do raio dourado sobre todos aqueles que estão em sintonia aqui com o programa da aldeia. E que isso venha trazer ao coração o amor e sabedoria necessário para continuar conduzindo, comandando e determinando a minha vida e as minhas escolhas. Muito bem, lindas e lindos. Aqui quem fala ainda é o Irineu de Liberale. Estamos aqui quase de ressaca, né, devido ao último sábado. Os xamãs sabem, quem esteve conosco no ritual da egrégora. Foi algo muito gostoso, muito especial. Essa espiritualidade sagrada é incrível, fantástica, né? Os irmãos do povo vermelho que estiveram nos ajudando a viver experiências de cura. Os irmãos hindus que estiveram com todos os Shivas, Ganesha, esses deuses. Os queridos irmãos corrente dos ciganos, maravilhosos com suas danças. O sagrado povo das estrelas, né? Pleiadianos, arturianos, andrometanos, sirianos, sei lá mais quem, a qual nós tivemos contato. E o querido mestre Moriá, que também esteve lá coordenando os trabalhos, nos ajudando a despertar o caminho da cura. Muita gratidão a todos esses que eu falei, e gratidão a você, querida, querido, que está vindo o programa, que esteve conosco. E aos xamãs que não puderam estar por devidas dificuldades qualquer, o nosso querido irmão Luiz Lopes fez a gravação daquilo que era principal, e você deve estar recebendo ainda essa semana um link para você entrar e poder acompanhar o que foi falado e o que o mestre Moriá disse. Ok, pessoal? Muito bem, então hoje nós estamos aqui eu estou diante da minha imperfeição. Olha, pessoal, ela é grande. Então começa. Barba branca, rosto envelhecido e enrugado, careca, que mais? Teimoso, ainda arrogante, um pouco vaidoso, dono da verdade. Eu estou falando de mim ou de você? A diferença é que eu estou olhando. Eu estou assumindo, eu sou tudo isso. Porém, bem menos do que há 5 anos ou 20 anos atrás, então é bem mais.
Essa é a história minha, tua, humana, de cada um que está aqui. Nós fizemos um exercício muito interessante no sábado, no ritual da egrégora, que é jogar debaixo do tapete, né? Acho que ajudou a dar um colorido especial ao trabalho, claro, orientação da turma do andar de cima, né, que eles são misericordiosos, gentis e amorosos com a gente o tempo inteiro, porque mesmo a gente sendo assim, não é, xamãs? Eles nos amam incondicionalmente, isso que é legal, né? Ter amigos que nos amam, né? Então agora esse é o exemplo deles, para que a gente venha se amar também, para que a gente venha aprender a construir uma nova realidade de equilíbrio, de paz, de verdade. Mas a imperfeição. O tema de hoje é imperfeição. O medo da minha imperfeição me paralisa? Interrogação. Imperfeição. O medo da minha imperfeição me paralisa? Sim. Sim. Eu lembro uma vez, quando eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda. Vê se serve para você. Eu já falei em outros momentos, mas tem sempre gente nova, a reciclagem é grande, né? Quando a gente estava discutindo um tema numa sala de aula da faculdade, isso perto de 40 anos atrás, talvez 37, 38, deixa eu ver, 38 ou 39. Eu não lembro mais de tudo, eu estou ficando velho, né? Mas lembro de muita coisa importante. Que foi tratado uma palavra que eu considero pornográfica, chamado timidez. E aí, ó, quem é tímido, levanta a mão. Vai, quem é tímido? Timidez. E foi muito interessante o que veio, para mim e para outras pessoas, um aprendizado importante. Timidez é uma manifestação que eu me proporciono para dizer ou para me impedir de enfrentar determinadas realidades, me colocando de uma maneira reclusa diante de alguma situação que eu tenha que me mostrar, que eu tenha que aparecer, porque eu posso ser rejeitado, porque o outro pode ver minha imperfeição. Mas o aprendizado que eu aqui coloco, lembrando para mim e para você que talvez já saiba ou está ouvindo a primeira vez, não existe uma única pessoa tímida. Eu vou repetir que talvez você não escutou, eu também vou escutar, tira a cera do ouvido, vamos lá. Não existe uma única pessoa tímida. Porque o que se sustenta a timidez é a vaidade e o orgulho. Toda pessoa tímida tem medo de se expor, porque alguém pode perceber a minha imperfeição. É. Nossa, para mim aquilo ali é sorte que faz sempre. Lá para cá eu estou tentando não ser tímido, né? Mas, nossa, o medo do julgamento, o medo do outro me descobrir. Todo tímido tem isso. Eu já vi pessoas que ficam atrás da porta, que ficam se escondendo. Já pensou se o outro me descobre? Eu conto aqui a minha historinha, né? Várias vezes, e para mim hoje é muito divertida, mas quando eu tinha 9 anos não era. Lembra, eu falei há pouco tempo, quando eu fui fazer a primeira comunhão, e eu fiquei no catecismo da Igreja Católica. Naquele tempo se mandava para a Igreja Católica. Eu depois nunca mandei nenhum filho fazer isso, mas eu fui mandado porque eu tinha que receber as ordens da família, que o padrão era esse, você tinha que fazer a primeira comunhão, né? Bom, dentro de dogmas da igreja, dogmas. Então, a professorinha querida, que era uma vizinha que morava a umas 10 casas na mesma rua que mim, era filha da Dona Maria Alemã, né? Ela falou sobre o pecado, então a gente abria um livrinho que tinha lá, que eles davam para a gente, então, para fazer conceitos, para a gente poder receber a primeira comunhão. Então falou do pecado. E quando eu fiquei vendo o pecado mortal e o pecado genial, venial, olha, faz tanto tempo, pecado venial, eu fiquei profundamente preocupado.
e fiquei com medo de Deus, porque eu era moleque, com 9 anos, e na nossa turminha o gostoso era roubar laranja, roubar pêssego, roubar uva, roubar mexerica, pular a casa dos vizinhos quando ninguém estivesse olhando para roubar. Pedir não tinha graça, o gostoso era aquela sensação de eu tirei do outro porque eu sou mais esperto sem que o outro vê. E aí eu vi que eu era um ladrão. Meu Deus, eu sou um ladrão. Então, na hora de dormir, eu cobri a cabeça. Quando a mãe fala, agora você faz uma oração, uma reza, pronto agora, não sei o que lá, qualquer coisa assim. Eu cobri a cabeça porque eu tinha medo que Deus me descobrisse que eu estava ali. Eu tinha 9 anos, né? Tá. Hoje eu quero, por favor, Deus, descubra que eu estou aqui, me ajude a caminhar, me iluminar, não sei o que. Naquele tempo eu fugia de Deus, porque a informação que chegou era muito truncada. A informação que chegou era incoerente com a realidade da vida humana. Era uma informação de uma religião que busca a forma, que busca o controle e a dominação e não busca a libertação. Então, se você é perfeito, você vem se comungar. E aí, se você for imperfeito, você toma a hóstia. Se você é perfeito, você reza 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso, 3 ao Pai, não importa o que seja. Você é imperfeito, só que eles não te explicam porque você é imperfeito. Eles não te dão recursos, você continua pecador porque você vai repetir de novo a imperfeição. Não te dão instrumentos como a gente busca dar no trabalho da aldeia. Por que você tem determinado sentimento, pensamento e emoção? O que te leva, o que está por trás disso? É uma história da sua infância? É um trauma que você desenvolveu? É um arquivo de uma vida passada? São influências de energias espirituais? O que faz você ter esse comportamento? Você parou para olhar para o teu comportamento, o que é que você tem, que faz você de repente, vamos brincar, precisar roubar, ou precisar mentir, ou ficar competindo com o outro? Se você está pensando em competir com o outro, qual a necessidade que você tem de ser mais? É porque lá no fundo talvez você se sente menos. E você se sente só seguro quando você percebe que tem o domínio sobre a situação do outro. E não entende, então, que todo mundo tem o seu espaço de vida para criar, para desenvolver, e que ninguém está tirando o espaço de ninguém. Um pequeno exemplo. No trabalho da aldeia que a gente faz, por isso que a aldeia não é uma religião. O xamanismo é um conceito de filosofia do povo vermelho, a qual é praticada a religiosidade. Religar, religiosidade, de religar é se ligar com o divino, que no xamanismo Deus é chamado de grande espírito. Pai, mãe criador, fonte da vida. Então veja, os conceitos que nós recebemos da sociedade, desde pequenininho, que é a cultura que a minha família tem, porque a minha família e a tua, os pais dos seus pais, os avós dos meus pais, os seus avós, e os bisavós, tataravó, pentavó, sei lá que polivós, receberam esse conceito e vão passando de geração em geração. Repetimos o padrão herdado, temos muita coisa que nós falamos nos nossos cursos, né? Os padrões cristalizados e comportamentos herdados. E vamos repetir. Então, eu desenvolvi um conceito passado pela religião de uma maneira... A afirmação está correta, porém eles não nos dão um instrumento. O instrumento, então, você é um pecador. Então, lá, o conceito que me deram, você tem a obrigação de ser perfeito. Maravilha. Se eu sou perfeito, eu me amo, eu te amo, eu me perdoo, eu sou útil à sociedade, eu sou uma pessoa proba, eu sou uma pessoa ética, eu faço bem para todo mundo. Mas eu tenho um pedaço meu que não consegue sustentar isso. Eu tenho inveja de você, eu quero brigar com você porque você não fez do jeito que eu queria. Eu olho para você e você é mais inteligente do que eu, fico com raiva. O que está aqui?
Mas dizem que eu tenho que ser perfeito. Cacildes, lembra do Mussuns? Meu ídolo Mussuns. Eu tenho que ser perfeito. E ninguém explica porque a religião, que é uma doutrina com dogmas, não explica aquilo que a psicologia explica. Coisas aconteceram na sua história e na psicologia transpessoal, a qual eu pratico, que a gente entende que existem memórias extracerebrais, que são memórias de outras vidas que estão aqui comigo, e que também no Espiritismo explica, pode também existir seres espirituais que eles chamam de obsessores, são irmãos, que pode também, numa proporção bem pequena, espírita, se tem algum espírita aí, o trabalho espiritual do obsessor, pessoal com cada um, é desse tamanho na influência, comparado com as memórias que a gente recebe de vida passada, tá? Grande parte daquilo que, se você é espírita que está aqui, acha que é espírito, são arquivos de outras vidas. Eu mesmo em centro espírita, quando eu trabalhava no passe, e fiz isso mais de 20 anos, eu vi uma sombra atrás de alguém e eu achava que era um espírito. Eu tinha um pouquinho de evidência, um pouquinho de percepção, para mim é que era um espírito. Um dia eu descobri, pela misericórdia divina e dessa espiritualidade sagrada que me ajuda, que aquilo eram memórias e arquivos do meu passado que estavam ligados ao meu terceiro corpo, o corpo emocional. Só quando eu aceitei a psicologia transpessoal. Porque enquanto era também só psicólogo, eu não entendia. Aí quando eu abri um psicólogo com uma visão holística, que a transpessoal nos traz, e ela nos comprova que existem vidas anteriores e vida futura, aí a coisa começou a melhorar. Então, ter obrigação de ser perfeito faz com que eu tenha medo de errar. Aí eu me escondo da vida, eu coloco debaixo do tapete, eu não quero olhar o que eu estou sentindo, que é muito feio. Ai não, é como se eu tivesse o poder de sufocar aquilo e não mais existir, que é uma energia minha que eu mesmo gerei em outras vidas. A tristeza que está comigo eu gerei em outro momento. Os ciúmes eu gerei. A arrogância eu gerei. A competição eu gerei. A sensação de ser mais eu gerei. Nós geramos tudo. O egoísmo, eu quero só para mim que o outro pobre se exploda. Lembra do justo veríssimo que eu falo? Eu gerei. Tudo isso é uma energia gerada. Tudo isso a fonte, Deus Pai e Mãe, nos deu como experiência. Mais uma coisinha que é muito importante. Se a vida é uma experiência e eu, aqui na aldeia, como dirigente dos trabalhos espirituais, e trabalho aqui é meu consultório, né? Aqui não é aldeia, aqui é meu consultório, dirigente dos trabalhos espirituais e psicólogo de algumas pessoas, eu entendo que a vida é uma experiência. Eu aprendi com a espiritualidade e vou dar o nome de um ser, Mestre Jesus de Nazaré, ou Yeshua, ou Sananda. Não importa o nome. E se a vida é uma experiência, como eu vou viver a experiência se eu tenho medo de errar? Se eu tenho medo de errar, eu fico engessado, paralisado, eu não posso continuar, eu fico estancado. Eu vou dizer uma coisinha muito interessante que veio esses dias aqui, em homenagem à nossa querida Teca. Um beijo, Teca, talvez você esteja assistindo aqui. Conversando com essa querida irmã da aldeia, a gente começou a falar algumas coisinhas sobre o medo e tal. Aí veio o medo do escuro. O medo do escuro que você tem, que eu já tive, hoje eu já não tenho mais. Não tenho medo do escuro, mas tem muita gente. Mas eu tive, hein? Não pensa que eu tinha que ter uma luzinha ali do lado, porque senão, né? Hoje, felizmente, eu consegui entender e acolher meu medo escuro. O medo do escuro pode refletir o medo da nossa própria sombra.
Eu, você e todos somos luz e sombra. Repetindo, sombra que eu herdei da fonte criadora e... Perdão, repetindo, eu falei errado. Luz é que eu herdei da fonte criadora e sombra é a experiência da vida. A qual, na sombra da experiência da vida, eu entro em competição, entro em julgamento. Eu quero o que é o teu, eu não te perdoo. Eu quero te destruir. Eu te machuco. Por quê? Porque eu não consigo respeitar o teu espaço sagrado, porque eu também não entendo o meu espaço sagrado. O medo de se expor, pensa nisso, se por acaso você acha que você é tímido. O medo de se expor nada mais é, eu falei que tem orgulho e vaidade no meio, é o medo de mostrar a nossa fragilidade. Como é que está a tua fragilidade? Você tem medo dela? Eu tenho um pouco menos de medo hoje. Porque eu não curei toda a minha fragilidade, não sei se eu vou curar. O que eu estou preocupado é viver a cada dia o melhor que eu posso. E se você entender isso como eu entendi, vai te ajudar, porque para mim me ajuda. Se não servir, procura outra receita. Essa é a minha receita. Eu olho a minha fragilidade e falo, Cacildas, ainda não consegui superar. Um diferencial que eu tenho, que eu gosto dele é, tá bom, por que eu estou frágil? Por que motivo você, eu, Irineu, estou frágil? Deixa eu olhar para mim, aí eu volto para mim. Se você fizer isso, isso é um conceito até terapêutico. Se você olhar para a sua fragilidade e enfrentar a sua fragilidade, você se torna forte. Se você continuar fugindo da sua fragilidade, como falamos no sábado, no ritual da egrégora, você joga debaixo do tapete, você vai continuar frágil o tempo inteiro e vai continuar jogando tapete até que isso se transforme numa explosão emocional ou até numa doença física. Então veja só, o que preconiza as principais religiões? Eu conheço poucas religiões. Eu sei que o budismo, eu tiro isso. O budismo é diferente. O budismo diz, olha o teu Deus interior. Deus está dentro de você. As outras religiões colocam Deus lá em cima. Vou tomar um pouquinho d'água, tá? Uma grande parte das religiões que eu conheço, eu não conheço todas, colocam Deus inacessível. Você é um vil de uma abutre, de um pecador, de uma pecadora. Veja, olha só o que eu falei de novo, outro dia eu vou falar. Dizem que aquela gostosa relação sexual que provavelmente o teu pai e tua mãe tiveram, com um bom e maravilhoso orgasmo, e que fez com que você nascesse, é pecado original, porque a mulher não poderia abrir a perna para o homem, e o homem não poderia fazer aquilo com a mulher. É pecado. É pecado. Então eu tenho que tirar o pecado batizando. Se o batismo fosse entendido, e quando é entendido é maravilhoso, com uma iniciação espiritual é fantástico. Nós, no curso xamânico, na formação, a gente faz os alunos tomar um banho de cachoeira. É um batismo, só que não tem nada a ver. É a abertura de um canal para que você acesse energias superiores na tua vida e elas incorporadas. Então, aqueles queridos e queridas videntes que ficam do lado olhando, nossa, você vê tanta luz. Às vezes o Mestre Jesus, Arcanjo Miguel, Mãe Maria, Mestre Saint-Germain, Mãe Iemanjá, é uma profundidade de luz que tem ali tomando conta de todos que vão fazer o batismo na cachoeira. É um momento especial, algumas pessoas entram num transe de alma gostoso e choram de alegria e de emoção. Isso é um batismo. Agora o batismo que é colocado é para tirar o teu pecado. Ninguém tira o meu pecado, nem Deus. Quem tira o meu pecado, caso ele exista, sou eu, com ações novas, com atitudes novas, com perdão, com misericórdia, com compaixão. Deus me deu o livre-arbítrio e diz, filho ou filha,
vá viver a tua experiência. Viva a tua experiência da melhor maneira que você puder. Depois você conte para mim, quando você voltar até mim, e me diga o que você aprendeu. É isso que é a vida, pessoal. Não se engane. Eu não sou dono de nenhuma verdade. Eu aprendi isso com a espiritualidade. Eu apenas, como eu falo, eu sou um papagaio. Eu reproduzo aquilo que eu recebo. Porque aquilo que eu recebo não é mais meu a partir do momento que eu recebi. É meu enquanto eu estou recebendo. Para me ajudar a melhorar, para me ajudar a ter mais paciência, mais sabedoria, porque às vezes eu sou impaciente, às vezes eu não tenho sabedoria. Para ajudar a ser mais cordato, porque às vezes eu vivo numa discórdia. Eles me ajudam, mas a partir do momento que eu incorporei, isso pertence àquele quem estiver disponível de escutar. Então, grande parte das religiões colocam, ou vamos colocar, uma parte da espiritualidade, colocam o medo de ir para o inferno. E aí vem o tema de hoje, a imperfeição, medo da minha imperfeição me paralisa. Quem sabe eu possa ir para o inferno? Pode não estar consciente, mas pode estar inconsciente na tua criança interior, porque você que é adulto, se tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, acho que não tem ninguém mais de 90 escutando, se tiver gratidão por estar aqui conosco, eu recebi na minha criança interior, não importa a idade que eu tenho, e estou lá de repente com medo de ir para o inferno, como eu tive. Então, quem sabe ir para o inferno seja uma briga constante, porque ainda eu sou imperfeito. Por isso, eu escondo de mim mesmo todas as minhas imperfeições e jogo debaixo do tapete. Não quero olhar. Vou falar um pouquinho só dessa coisa chamada inferno, que é muito interessante. Uma vez eu li um livro muito interessante, já não lembro o nome, tá? Me perdoe, está me vindo agora. Falava de Dante. Dante, que escreveu a Divina Comédia. Dante, a Divina Comédia de Dante. Ele foi uma religião que ele disse que era o inferno. Porém, ele foi numa religião chamada umbral. Umbral é um plano que existe ligado ao planeta Terra. E umbral, segundo eu aprendi, não sei se eu aprendi a realidade, ele tem 7 categorias. Daqui vai descendo até lá embaixo, o poço fundo. Conforme as ações e reações que eu tenho na vida, quando eu desencarno, eu posso ir para essa religião se eu não estou em harmonia. Se eu magoei, se eu machuquei, se eu trafiquei, se eu roubei, se eu fui desonesto, se eu pratiquei uma vida indigna, eu posso ir para lá, porque aí não tem mais o corpo da matéria, eu estou diante do meu espiritual e eu entro, a minha vibração me leva a essa região. E é um processo de purificação para que depois eu saia de lá e possa ter de novo uma nova encarnação para continuar evoluindo. Certamente eu, você e todos que estão nos ouvindo, que não estão nos ouvindo, já estiveram nessa região. Então o Dante, ele entendeu aquilo como inferno. E ele escreveu o livro A Divina Comédia falando nisso. Também teve um outro livro chamado, uma obra de um tal de Milton, Paraíso Perdido de Milton. Né? Bom, existe, segundo essa Paraíso Perdido de Milton, Paraíso Perdido de Milton também deve ser de Dante, da Divina Comédia. Ele fala de um submundo ardente, tem chamas. Porque essa mentalidade, eu sou aquilo que eu acredito. Ele recebeu essa informação, então ele entende que ela tem chamas ardentes. Eu brinco muito aqui com os pacientes e com colegas queridos e amados da aldeia. Quando eles falam alguma coisa assim que é incoerente, eu torço que você vá para os mármores do inferno brincando com a lembrança daquela novela que era assim, Balabanian falava, né? Por mar do inferno tem 15 ou 20 capetas te espetando. Se aprender a ser amoroso com você, se respeitar, etc. Claro, não estou falando,
Estou falando ironicamente numa brincadeira, porque eu sou um ser que brinca o tempo inteiro e eu não consigo parar de brincar. Eu tenho esse defeito, eu vou morrer com esse defeito, porque eu não quero curar esse defeito de ser um ser irônico e brincalhão. Procuro, na minha ironia, não ofender ninguém. Se eu ofendo, eu peço perdão. Mas é uma ironia de bom humor que leva as pessoas a uma reflexão. Então, vamos pensar um pouquinho nessa história de inferno. O termo inferno, ele é latino. Ele vem da palavra inferno. Inferno significa as profundezas, ou o mundo inferior. Origina-se, então, da palavra latina pré-cristã, inferus, lugares baixos, ou infernos. É um conceito presente em diferentes religiões e mitologias e filosofias, representando também a morada dos mortos. Indistintamente, segundo alguns, é o lugar da condenação e grande sofrimento das pessoas más, segundo outros. O Espiritismo trouxe uma coisa interessante: umbral. Alguns que captaram esse barulhinho, a nossa querida Júlia aqui, que está na poltrona, arrastando a poltrona. Júlia, Júlia, para com isso, você está atrapalhando aqui o programa ao vivo. Segundo alguns, o medo do inferno é uma coisa comum no ser humano, porque ele tem medo do pecado. Então se implantaram pelas religiões os comandos, o poder. Porém, algumas pessoas tiveram alguma captação em algum momento, mas sem esclarecimento do que estavam captando. E conforme a crença de cada um, eu posso ver o umbral, como naquele filme do André Luiz, que ele mostra lá o umbral, um lugar tenebroso, escuro, com almas vagando, tipo Walking Dead, que né? Isso daí, de sofrimento, não tem nenhuma luz. E outros já acham que está ardendo um fogo, que está o capeta com os tridentes lá, colocando espetamentos, inventei essa palavra agora, tá? Não tem importância. O significado atribuído à palavra inferno atualmente advém da obra de Dante, né? Como eu falei, a Divina Comédia. Ele, então, que instalou, inclusive, também, né, no cristianismo, na Igreja Católica, nas religiões. Porque eu vi alguns anos atrás, atualmente eu não vejo mais, porque quando começou a moda do evangelismo nos programas de televisão, eu devia uns 4, 5 programas que eram de madrugada. E eu vi os pastores lá, que eu devendo com... Isso aqui é um vidrinho de rapé, então um tinha um vidrinho de óleo santo. Ele podia te ungir com esse óleo santo e você não iria para o inferno. Mas eu vi também uma coisa um pouco mais grave. Pastores fazendo exorcismo ao vivo, não sei se tem, mas estou falando de 15, 20 anos atrás. Eu nunca mais vi, né? Não tenho tempo para... Mas eu quis aprender, porque eu aprendi fazendo exorcismo, expulsando Satanás. Que poderia ser até um espírito, obra de Deus igual a mim e você, mas aquilo era Satanás. E a pessoa voltava assim. Pastores com uma Bíblia, eu não tenho Bíblia aqui agora, estou com uma Bíblia na mão, dizendo que aquela era a palavra de Deus. E Deus, segundo o pastor, só falou através da Bíblia, nunca mais disse nada a ninguém. Quando terminou de escrever a Bíblia, Deus parou de falar com a gente, que se dane, né? A medicina, a filosofia, a psicologia, a psiquiatria, tudo aquilo que é o conhecimento que Deus, a fonte divina, que tem os seus mensageiros, vem passar para a gente, não existe mais. Tudo está na Bíblia, o resto é bobagem, o resto é inconsequência, o resto é coisas falsas. Aquilo que a psicologia trouxe, principalmente no início da psicanálise, o Dr. Freud e tantos outros seres maravilhosos que vieram com missões incríveis no planeta Terra, para ajudar o ser humano a se conhecer e sair da dor e do sofrimento, não vale nada. Eu tenho o poder de expulsar Satanás da tua vida, porque isso que você tem é Satanás. E olha, você pode ir para o inferno.
Então veja como isso criou uma situação. O nosso Pai e Mãe Criador não julga, não castiga, não pune, não criou o inferno, que é uma criação humana, né? Porque as energias que criaram o inferno criaram para controlar você, para manipular você. Isso existe aos borbulhões na sociedade humana. A fonte divina, Deus Pai e Mãe, permite a experiência, pois esta fonte ama a experiência. E ama, o Pai e Mãe ama todos aqueles que vivem a experiência em seu nome. Porque o que a gente fala aqui, porque aprendemos com os mestres. Eu sou uma célula divina igual você. Nós somos uma célula divina. E um dia o Pai, que soprou a vida e nos fez a imagem e semelhança, disse para você, para mim e para os outros que não nos conhecem: vá viver sua experiência. E depois da sua experiência, você vem e conta para mim o que você viveu. Como é que Deus, que mandou viver a experiência, que era luz e sombra, pode estar querendo me mandar para o inferno? Pode estar querendo me culpar? Pode estar querendo me magoar? Então veja, a minha e a tua experiência de toda a humanidade é uma própria criação de Deus. Você vê, acho que foi de sexta para sábado, né? Domingo já começou um outro conflito. Israel-Irã. Houve um atentado a uma embaixada do Irã. Depois de uns dias o Irã agora respondeu, mandando bombas e clones em cima de Israel. E agora o Israel deverá de fato atacar. Por quê? O meu conceito, me perdoe dar esse conceito, que pode estar errado. O governo de Israel está querendo criar outras guerras para se continuar no poder. Porque se acabar a guerra com o Hamas e não tiver mais nenhum conflito, eles vão ser julgados pelos que fizeram. É uma visão minha que escutei, inclusive, alguns analistas políticos falando, né? Então, veja, o mundo precisa de paz, mas tem pessoas que precisam de guerra. E alguns levam a imperfeição da experiência à crueldade. Aí é complicado, porque quando eu tenho no meu coração a crueldade, eu não tenho amorosidade, seja imperfeito, meu lindo, minha linda, aceite a tua imperfeição. Mas se você sentir que há um lado duro que quer se vingar, olha mais para isso. Perdoe aqueles que são, às vezes, os causadores de dores da nossa vida, porque eles são tão grandes as dores que existem. Perdoe aqueles que tentam, às vezes, nos atacar, nos criticar, nos machucar. São almas que estão em sofrimento. E o sofrimento ou a ignorância do outro não tem que ser a minha. Então, fechando o trabalho de hoje aqui, imperfeição, o medo da minha imperfeição me paralisa apenas se eu entender a imperfeição como uma culpa, como um castigo. E se eu entender a minha imperfeição como um desafio para encontrar dentro de mim mesmo a imperfeição do divino, eu vou olhar diferente, eu vou ver diferente, eu vou pensar diferente e eu vou criar diferente. Esse é o programa da aldeia, meu amigo, minha amiga. Se você quiser agora, no dia 27 de abril, ainda nós estamos com algumas vagas no ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Será muito bem-vindo aqueles que quiserem participar. Entra no site da aldeia lá, você vê o ritual, você vê lá e você manda um e-mail pra gente, você se inscreve no ritual. Então, toda quinta-feira, no bairro de Piranga, nós temos a nossa roda de cura xamânica. No bairro de Piranga, nós passamos também aqui pelo YouTube, pelo Instagram, mas vá ao vivo lá que você vai ser feliz. Agradecemos o seu carinho, a sua compreensão. No canal do YouTube da aldeia, no canal do YouTube, você tem mais de 200 vídeos como o programa de hoje, com temas diferentes. Um beijo no coração, gratidão pela sua presença, pelo seu carinho. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra,
Boa noite, universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.